Oi, meus amores, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre pronomes, tá? Uma outra classe gramatical que a gente vai ver. E como pronomes é uma classe muito extensa, que tem muitos tipos, tá? A gente vai ver primeiramente a parte 1, tá? Que são os pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, que é a nossa aula de hoje, tá bom? E depois, na semana que vem, a gente vê a parte 2. E aí o pronome é uma classe gramatical, né? Tá dentro de morfologia, que é o que a gente está vendo agora, né? Morfologia começou lá desde estrutura e formação de palavras e agora com as classes gramaticais. Os pronomes são aquelas palavras capazes de acompanhar e substituir um termo ou elemento a que se referem, ao mesmo tempo em que indicam uma pessoa do discurso. Então, a palavra-chave para pronomes é referência, né? Fazer referência a algum termo e se relacionar a uma pessoa do discurso, ok? As pessoas do discurso são a primeira, segunda e terceira. E quando a gente fala de pessoa do discurso, não é aquele discurso de muitas horas, né? Uma fala palestrada, não é nada disso. Né? O discurso na linguística é a enunciação, né? É a fala, né? É o poder do enunciador, né? Da comunicação, da expressão do pensamento. Então, a primeira pessoa gramatical, né, que é quem fala, quem enuncia, eu coloco aqui enuncia porque pode ser tanto a pessoa que fala verbalmente, como a pessoa que escreve, como que faz gestos, que usa uma língua como Libras ou de símbolos, enfim, né? E aí a gente tem a primeira pessoa do singular, que pode ser representada pelos pronomes eu, me, mim e meu, pode ser representada pelo plural, nós, nos e nosso e por aí vai. A segunda pessoa é com quem se fala, né, com quem se enuncia, é o meu interlocutor, e a gente pode ter o tu, te, ti, teu no singular e o vós, vos e vosso na segunda pessoa do plural, que é um pronome que a gente não usa mais e que hoje a gente já substitui pelo você, né, vocês, mas a gente vai ver isso aqui daqui a pouco melhor, que você é bem especial. Você é bem especial, ficou bem metafórico, né? Ficou muito, muito bom. Terceira pessoa gramatical é sobre quem ou o que se fala, né? O assunto. E aí a gente tem o ele e ela, eles, elas, lhe ou a. Lembrando que o a pode ser artigo também, mas ele também pode ser pronome ou demonstrativo ou oblíquo, a gente vai ver isso também. Seu, sua, este, esta, isso, isto, aquilo, por aí vai. A terceira pessoa do discurso não representa apenas pessoas, ela pode representar o assunto da conversa, aquilo de que se fala, né? Pode ser uma pessoa, um objeto, uma ideia ou uma oração. É por isso que, tirando aquelas que estão claramente flexionadas na primeira ou na segunda pessoa, todas as outras palavras, expressões e frases da língua equivalem à terceira pessoa do discurso. E aí a gente tem como, por exemplo, João caiu. Você viu isso? Então esse isso, né, é o evento de João cair, é a situação, ok? Não uma palavra específica ou um ser específico. Os pronomes também podem ser usados para se referir a algum termo ou elemento dentro do texto no qual se encontra. Então, como eu disse, a gente vai ver muito essa palavra aqui hoje, referência, se referir, né? O pronome faz basicamente isso. Então, Maria não acordou produtiva hoje, mas ela sabe que isso não é uma obrigação e não precisa se pressionar por isso. Aqui, esse ela está se referindo a Maria, né? Para a gente não precisar repetir o Maria, a gente usa o ela. E tanto esse isso quanto esse isso fica esquisito, né? Esse isso quanto esse isso, ele se refere ao fato de Maria não acordar produtiva. Então imaginem se a gente falasse assim sempre. Maria não acordou produtiva hoje, mas Maria sabe que não acordar produtiva hoje não é uma obrigação e não precisa se pressionar por não acordar produtiva hoje. Né? Fica cansativo e tal, e a gente não precisa. Então, de acordo com, né, a função, de acordo com a posição que esse termo está, né, ele tem uma referência, ele tem um termo que ele vai se referir. Tanto no caso do ela, que se refere ao Maria, quanto no caso do isso, que se refere ao evento inteiro, de Maria não acordar produtiva hoje, ok? Morfologicamente falando, né, estruturalmente falando, quando se refere a algum substantivo, aqui tá a palavra, tá, gente? Tá muito geral, mas é um substantivo. Quando se refere a algum substantivo, um pronome pode substituir ou acompanhar esse substantivo. E aí, quando o pronome substitui um substantivo, ele é chamado de pronome substantivo, quando ele substitui. Quando ele acompanha um substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Então, olha aqui. Meu amigo não atende ao telefone. Espero que não tenha acontecido nada com ele. E aí, a gente tem aqui um pronome adjetivo. Meu amigo, que esse meu está acompanhando, né, o substantivo amigo. E aí a gente chama de pronome adjetivo. Agora aqui, com ele, está substituindo, né, o meu amigo, o nome desse amigo. E aí a gente tem um pronome substantivo que está substituindo um substantivo, ok?
Agora, o pronome também, né, por ele fazer esse papel da referência, de retomar termos, se referir a termos, ele tem uma grande responsabilidade, né, uma grande importância para a coesão do texto. E aí vocês já viram isso em português, né, a gente já viu isso em coesão e coerência, vocês veem isso diariamente em redação, e vocês sabem o quanto a coesão é importante para o diálogo entre as orações, o diálogo entre os parágrafos, né, e a fluidez daquele texto. Então, o pronome ele é um grande recurso coesivo, né? E aí, a gente tem dois nomezinhos que a gente já viu lá, né, na aula de coesão e coerência, né? Esse papel de anáfora e catáfora que o pronome faz, não só os pronomes, mas outros termos também, mas eles principalmente, né? A gente vai ver também que a conjunção, por exemplo, ela faz uma coesão, mas não de retomada, né? E sim de ligação, porque a coesão pode ser muitas coisas, né? Ela pode ligar ou ela pode retomar. No caso da conjunção, que a gente ainda vai ver, ela une, né? No caso do pronome, ela faz essa referência. Mas enfim, quando a gente se refere a algo que já foi dito, que é o que a gente usa mais tanto no texto quanto na fala, a gente chama de uma coesão anafórica, né? Aí a gente chama de anáfora, é o recurso da anáfora. E quando se refere a algo que ainda não foi dito, né? Algo que ainda vai ser mencionado, a gente chama de catáfora, ok? Então, não vou, já disse isso. Isso o quê? Né? Que eu não vou. Então, isso é uma anáfora porque ele está se referindo à situação de não ir. Disse isto, esse aqui é menos comum, mas a gente tem uma regrinha, né? Quando a gente faz anáfora, a gente usa isso. Quando a gente usa catáfora no texto, isso é mais pra escrita, tá, gente? Quando a gente vai usar catáfora, quando ainda vai ser dito, a gente usa o isto. Só que a gente pode ter anáfora e catáfora de outras formas, né? Por exemplo, certas brincadeiras são violentas e perigosas para as crianças. Devemos ensiná-las a procurar atividades mais benéficas. Então, esse las aqui está retomando crianças. Para a gente não precisar repetir crianças, né? Devemos ensinar as crianças. A gente pode usar o las, né? Que é um pronome oblíquo de terceira pessoa, para se referir. Isso aqui é uma anáfora, tá? Agora, na sua estreia no cinema no Japão e na China, Mulan terá efeitos especiais de qualidade. Isso é verdade, né? Mulan vai estrear realmente no cinema nesses países, né? E aqui não vai, obviamente. Mas aqui nesse caso, o sua, né? Ele está se referindo a algo que ainda vai ser dito. O pronome sua, né? Pronome possessivo, ele está se referindo a Mulan, né? Que é o filme, né? Mas também é o nome da personagem e tal, principal. E a gente tem um caso de catáfora, ok? Os tipos de pronomes, eles estão aqui nesse quadro, tá? E todos os pronomes estão aqui. E a gente vai ver ele ao longo das aulas, tá bom, galera? Como eu disse, hoje a gente vai ver pessoais, possessivos e demonstrativos. E na semana que vem a gente vai ver interrogativos, indefinidos e relativos, ok? Bom, agora a gente vai começar a falar dos tipos de pronomes na nossa aula de hoje, né? Como eu disse, começa com pronomes pessoais. Estes pronomes pessoais são aqueles que representam de fato as pessoas do discurso, aquelas que a gente viu, né? Primeira, segunda e terceira. E eles são divididos em retos, oblíquos e de tratamento. Os pronomes pessoais do caso reto, que é o primeiro tipo que a gente vai ver, são aqueles que exercem sempre a função de sujeito. E aí, só para lembrar, sujeito é o ser que concorda com o verbo, né? Em número e pessoa. Então, olha aqui. Sofia não sabe onde ela colocou a carteira. Por que o verbo aqui está na terceira pessoa do singular? Porque Sofia está na terceira pessoa do singular. Da mesma forma, colocou, né? Está na terceira pessoa do singular, porque está se referindo a ela, que é a terceira pessoa. Beleza? Então, tanto Sofia quanto ela aqui são sujeitos porque concordam com o verbo, né? E a gente também faz aquela perguntinha pro verbo, né? Quem é que, né? Quem é que não sabe onde colocou? Sofia, né? Quem é que colocou a carteira? Ela. Então, isso é o sujeito, ok? Nesse caso, Sofia é um substantivo, não é pronome, tá? Eu tô iniciando aqui, né, a frase. Se eu começasse com ela, ninguém ia saber que pessoa é essa. Então, primeiro a gente tem um substantivo próprio, como a gente já viu nas outras aulas, né? E o ela, que tá substituindo Sofia, e aí é um pronome pessoal do caso reto, está exercendo a função de sujeito. Lembrando que, quando a gente fala de sujeito, quando a gente fala de complemento verbal, de verbo transitivo, intransitivo, oração, né? Isso é sintaxe, tá? A gente está falando de morfologia e é por isso que a gente não vai focar muito agora nisso. Tipos de sujeito, tipos de predicado, tipos de oração, porque isso a gente deixa para sintaxe. A sintaxe é o estudo da oração e dos termos, né, que exercem certas funções na oração.
Como a gente está falando de morfologia, que é um estudo mais restrito ali, né? Que é da sentença, da estrutura, a gente não vai falar muito da sintaxe, mas só pra gente saber, né? Quando a gente mistura esse conhecimento, por exemplo, de sujeito, que é da sintaxe, e o pronome, que é da morfologia, né? A gente tem um estudo da morfossintaxe, que é a junção dos dois, ok? Olha, os tipos de pronomes, né, do caso reto, pessoais do caso reto, são primeira pessoa, eu e nós, né, singular e plural. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele, ela, ou eles ou elas, ok? Os próximos tipos de pronomes pessoais, né, são os oblíquos. São aqueles que podem atuar nas demais funções sintáticas, principalmente de objeto da oração, né? Direto ou indireto. Olha, na primeira aula de morfologia, se não me engano eu falei disso, né, que a classe gramatical, ela divide as palavras como se fosse um grande guarda-roupa com gavetinhas, né? Onde cada gaveta tivesse ali uma classe e essa classe vai ser dividida de acordo com a sua função, né? Então, por que eu tenho toda essa divisão? Às vezes a gente pode se perguntar por isso, né? Caraca, por que tem tanto nome? Por que é tanta coisa? É porque essas palavras, elas reúnem uma característica comum em relação à função que elas exercem na frase, né, na língua. E aí é importante que a gente, né, saiba quando usar cada uma. Senão vira uma miscelânea, né? Senão a gente usar qualquer coisa, a gente acaba não tendo um acordo linguístico, né? Mas então, só para lembrar que o objeto, né, direto ou indireto, são os complementos verbais. Então, o objeto direto é o complemento do verbo, né, o verbo quando pede complemento, né, sem preposição, é o objeto direto, e quando ele pede um complemento com preposição, é um objeto indireto, ok? Então, olha só para exemplificar. Você viu Maria hoje? Olha aqui, Maria aqui é um complemento verbal, é um objeto direto, porque quem vê algo ou alguém. Então, eu vi Maria, Maria é o meu complemento do verbo ver. Então, a gente chama de objeto direto, porque ele se ligou diretamente ao seu complemento. Quem vê algo ou alguém. Não tem nada aqui no meio, né, entre o verbo e o seu complemento. Então, a gente chama de objeto direto. E aí, o pronome oblíquo, ele substitui, né, esse complemento. Então, eu a vi mais cedo. Para não precisar dizer eu vi Maria mais cedo, eu uso o a, ok? Lembrando que o pronome pessoal reto, ele exerce a função de sujeito. Olha o sujeito aqui, ó, eu, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o objeto, o a, né? Eu a vi. Da mesma forma, eu poderia dizer, Maria se emocionou quando a amiga deu-lhe o presente. Olha, quem dá alguma coisa, o presente, a alguém, não é isso? Então, esse a alguém é o que a gente chama de objeto indireto. O verbo dar, ele pede dois complementos. Um complemento sem preposição, o presente, e um complemento com preposição que está sendo substituído por esse lhe, né? Então, ao invés de falar, Maria se emocionou quando a amiga deu a Maria o presente, né? Ou deu a ela o presente. A gente usa o lhe. E daqui a pouco a gente vai ver melhor esse funcionamento, tá? Do a e do lhe. E aí os tipos de pronomes oblíquos estão aqui, ok, galera? A gente, né, divide aqui em singular e plural. E a gente tem uma divisão também que é de átonos e tônicos, tá? Átono, galera, é aquele pronome que ele tem uma pronúncia fraca, tá? No nosso caso, isso é um pouco complicado, porque se você pega uma gramática tradicional, a divisão vai estar exatamente como essa aqui, tá? Porque a gramática, eu já falei isso pra vocês na aula de variação linguística, a gramática tradicional ela é muito moldada no padrão de Portugal, né? Do português de Portugal. E lá, de fato, né, eles usam esse me, te, nos, né, vos, de forma muito, muito fraca, onde às vezes a gente quase não consegue perceber, né, na pronúncia, e os tônicos são pronunciados com mais força, né? Essa é a diferença de átono para tônico, né? Lembra quando você era da tia Teteca que você estudava a sílaba tônica, que era a sílaba mais forte daquela frase. Então, aqui seria uma relação de pronúncia, né, quando os átonos são pronunciados de forma mais fraca, e os tônicos pronunciados de forma mais forte. Só que, por que eu tô problematizando isso? Porque pra gente isso não é tão átono assim, sabe? Em português de Portugal, você vai ver alguém falando lembrei-me. E esse me, ele quase não vai aparecer, você quase não vai ouvir. E no caso da gente, não. A gente vai falar me lembrei. Às vezes a gente fala isso bem forte. Mas é só pra poder explicar pra vocês por que tá dividido assim, tá? Então, a gente tem aqui os de singular de primeira pessoa, me, mim, comigo. Os de segunda, te, ti, contigo. Aqui tá errado, né? Contigo aqui, não é comigo, não.
Terceira pessoa, o, a, se, lhe, se, consigo. Aqui, nos, conosco, né? Vos, convosco e se, consigo, né? Terceira pessoa, os, as, lhe, se, consigo. E aí agora a gente vai fazer algumas observações, tá? Que são importantes para o conhecimento da nossa língua, que de acordo com a norma padrão, apenas os pronomes oblíquos podem exercer a função de objeto. Como eu falei lá para vocês, né? Cada classe tem a sua função na oração. Então, de acordo com a norma padrão, apenas os pronomes oblíquos, que a gente acabou de ver, podem exercer a função de objeto. Mas, na linguagem coloquial, a gente sabe que a gente usa os pronomes ele e ela, que são pronomes pessoais retos, né? Então, a gramática diz assim, olha, quando você for usar no sujeito, você vai usar pronome pessoal reto. E isso aí a gente não tem problema em fazer. A gente usa o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vós não, nem tu, né? A gente do Rio até que usa, né? Outras pessoas de outras regiões também usa. Mas a gente não tem problema com esses pronomes. Agora, quando é a questão do pronome oblíquo o a gente tem. Então, por exemplo, é muito mais comum a gente falar isso aqui, eu vi ela agora. Eu vi ela agora, né? E a gramática vai condenar isso, ela vai dizer que não pode. Por quê? Porque, de acordo com a norma padrão, quando eu tenho um objeto da oração, um complemento verbal, ele não pode ter um pronome reto, ele precisa ter um pronome oblíquo. Então, é por isso que o a é bem-vindo para a norma padrão. Porque ele, né, o pronome... Porque, imagina, se você usa o ela para a função de objeto, o a vai servir para quê? Né? Ele vai ficar sem a função. Então, por isso que a gramática pede isso aí. Eu a vi agora, né? Então, que é o pronome pessoal oblíquo, pedido da norma culta. Mas a gente sabe que na linguagem coloquial, a gente usa o pronome pessoal reto no lugar, tá? Do objeto, no lugar do pronome oblíquo. Outra coisa que é importante, né, que a gramática norma padrão vai dizer, é que os pronomes oblíquos o e a, eles vão exercer a função de objeto, tá? Direto da oração, né? Aqueles complementos que não precisam de preposição. Então, eu não a reconheci de longe. Então, o a, eles sempre vão exercer essa função de objeto direto, como no caso que a gente viu aqui, né? O verbo ver, ele é verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele pede um complemento sem preposição. Quem vê algo ou alguém. Não tem preposição aí. Então, a gente usa, quando o verbo for transitivo direto, o ou a, né? Reconhecer é um verbo transitivo direto. Reconhece alguém. Agora, quando a gente tiver um objeto indireto, a gente usa lhe, tá? O lhes. Então, dei-lhe todo o meu amor. Por que é objeto indireto? Como eu disse, quem dá alguma coisa a alguém. Deu todo o meu amor a alguém. Então aqui, né, dei o meu amor a alguém, eu posso substituir por lhe. Lógico que isso aqui é muito mais formal. Esse aqui a gente ainda usa mais do que esse, né? O lhe é bem formalzão. É só pra vocês saberem quando vocês estiverem diante de um texto, tá? Antes de começar isso aqui, também quero dizer que o lhe, ele também pode ter uma ideia de posse, tá, galera? Então a gente precisa olhar pro contexto, tá? Isso aqui é uma forma de vocês se guiarem, muitas vezes é importante para isso, para questões de interpretação. Se você vê, né, o lhe perto de algum verbo, você necessariamente precisa associar ele a uma palavra que tem uma preposição. Normalmente é o de ou a, mas ele também pode ter uma ideia de posse, o que não elimina o fator dele pedir uma preposição antes, tá? Então, por exemplo, comprei-lhe o carro, comprei o carro de você, né? Comprei o carro de alguém, ok? Vamos lá, agora a gente vai falar de colocação pronominal, que é um negocinho um pouco chato, né? É uma coisa meio bem normativa, né? De regrinhas e tal, mas que é importante pra gente escrever na nossa redação, tá bom? Chamamos de colocação pronominal as diferentes posições em que um pronome oblíquo átono pode assumir em relação ao verbo. E aí a gente pode ter 3 tipos de colocação. É a posição mesmo, gente, do pronome, né, em relação ao verbo. Se ele vem antes, se ele vem no meio ou se ele vem depois. Quando o pronome vem depois do verbo, a gente diz que ele está em ênclise, que é um caso de ênclise, né? Ele depois do verbo, que é o que a gente não gosta muito. Quando o pronome vem antes do verbo, a gente diz que é próclise. E quando ele vem no meio, que é uma coisa bem esquisita, que a gente nem usa, a gente diz que é uma mesóclise, tá? Então, com base nisso aqui, depois do verbo ênclise, antes do verbo próclise, no meio mesóclise, existem regrinhas. Porque aí, né, beleza, ênclise é quando tá depois, mas aí eu posso botar quando eu quiser? Não, aí a gente tem essas regrinhas. Então, você pode botar onde você quiser, mas quando você quiser escrever de acordo com a norma padrão, né, a gente precisa seguir essas regrinhas aqui. Olha ali, a ênclise, que é a colocação do verbo após o verbo.
A colocação do pronome, perdão, tá, galera? Colocação do pronome após o verbo. Para a gramática, é a posição normal do pronome e deve ser usada em início de frases, tá? Então, sempre que eu for começar a frase, o meu pronome oblíquo ele tem que vir depois do verbo, tá? De acordo com a norma padrão, a gente não pode colocar o pronome antes do verbo, que é uma coisa que a gente faz muito, né? Me lembrei. A gente gosta muito mais de me lembrei do que lembrei-me. E aí, voltando àquela reflexão lá do português de Portugal, eles gostam muito mais disso daqui, do português de Portugal, do que, né, o me lembrei. E aí, mais uma vez que eu trago essa reflexão, né, de como a nossa gramática é completamente moldada no português de Portugal. Mas, enfim, a gente ainda tem que obedecer isso aqui em contextos formais, em contextos de textos técnicos, enfim. Olha aqui, mesóclise é um negócio que já está sendo um pouco abolido. A gente viu isso na nossa aula de variação linguística, né? A norma culta já é uma norma que já não usa isso aqui, né? Se você pegar professores de faculdade, academia, as pessoas não usam isso mesmo. Existem algumas exceções, né? Mas é uma coisa que está caindo um pouco por terra, apesar de ainda ter gente usando. Mas, enfim, a gramática normativa conservadora vai dizer pra gente que a gente, toda vez que tiver um verbo no futuro, do presente ou do pretérito, do indicativo, a gente vai usar o pronome no meio do verbo. Por exemplo, pagarei-lhe amanhã. Pagarei-lhe amanhã já seria muito formal, né? Pagarei-lhe. Pagarei-lhe amanhã. Você tá usando o verbo no futuro do presente, né? Ao invés de vou pagar. Tu tá usando o lhe, que já é super formal, e a gramática vem pra você e fala assim, não. Não está certo ainda, porque quando você tiver um verbo no futuro do presente, como pagarei, você precisa usar no meio. E aí fica isso aqui. Pagar-lhe-ei amanhã. Da mesma forma, quando você usa, né, um verbo no futuro do pretérito, como faria, você também, de acordo com a gramática normativa, tem que colocar o pronome no meio do verbo, como far-me um favor. Para a gramática normativa não é suficiente você falar faria-me um favor, teria que ser far-me-ia. A próclise é quando a gente tem uma palavra atrativa, uma palavra que vai atrair o pronome para perto dela, e aí é um caso em que a gramática permite, né, até pede que o pronome venha antes do verbo. Então, ó, aqui se faz, aqui se paga. Aqui é um advérbio. O advérbio é uma palavra atrativa para próclise, então o pronome vem antes do verbo, né? O ser, é como se o aqui atraísse o ser para perto dele. Pronome substantivo, pronomes que substituem substantivos, como o que. Essas são as bandas que me indicou. Então, que indicou-me é equivocado, de acordo com a gramática normativa. Então, é que me indicou, tá ok? Para próclise, a gente não tem problema, né? A gente ama a próclise. Não te esqueci é um caso de palavra negativa, tá? Então, não, ele atrai o pronome para perto dele, tá? Então, se algum dia algum bonitão quiser ser pedante e falar não esqueci-te, tá? Pra gramática tá errado, tá passando vergonha, né? E frases optativas, que são frases que você deseja alguma coisa para alguém, como Deus te abençoe, e a gramática permite, né, o pronome antes do verbo, beleza? E aí eu trouxe um exemplo de um poema do Oswald de Andrade, né, trazendo esse contexto aí de gramática, de norma, de língua, enfim, né, é um pronome no modernismo do Oswald de Andrade, se chama Pronominais. O nome do poema é Pronominais, onde ele diz: dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Por quê? Ele começa ali dizendo que a gramática pede, que a gramática diz, né, dê-me, que é a colocação do pronome após o verbo, dê-me um cigarro. Mas ele, deixa disso, o bom brasileiro mesmo fala o quê? Me dá. A gente na fala, a gente gosta muito mais da próclise, né? Mas aí a gente sabe que tem que a questão da adequação, né, galera, do texto mais formal do texto informal. No dia a dia a gente pode falar me dá sem nenhum problema. Agora a gente tem os pronomes pessoais de tratamento, tá? Que são mais tranquilos, né? São aqueles, como o nome já diz, que a gente usa para se dirigir a alguém, seja de maneira informal, né? Você, vocês ou respeitosa, senhor e senhora. E os pronomes do tratamento, eles sempre vão se referir à terceira pessoa, tá, galera? Sempre vão se referir à terceira pessoa do discurso. Então, ó, você quer... Reparem que todos esses aqui se comportam em terceira pessoa.
Você quer uma ajuda? O verbo tá na terceira pessoa, como se fosse um ele, né? Ele quer. Senhor, precisa de ajuda? Também se comporta como terceira. E Vossa Excelência também se comporta como terceira. Vossa Excelência está errada, né? Como terceira pessoa. Eu não vou mandar vocês gravarem aqueles quadros, aquelas tabelas imensas, né, com tratamento, porque isso aí se algum dia você quiser escrever alguma coisa, né, para alguma autoridade, você vai lá no Google, como tratar um padre, como tratar, né, um rei, enfim. Você tem essas tabelinhas. Então, o que a gente precisa saber aqui é a função do pronome de tratamento, tá bom, galera? E aí, por que os pronomes de tratamento são sempre na terceira pessoa? Eu quero falar aqui um pouco do caso do você, né? E aí, por isso eu trouxe essa questão. Por terem sido criados, aqui tá errado, por terem sido criados para se dirigir a seres, objetos ou termos da frase que não estão distantes do enunciador e do interlocutor, a terceira pessoa cria uma sensação de afastamento, né? Então a gente sabe que, olha lá, a gente tem a primeira pessoa eu, a gente tem o tu, né? E a gente tem a terceira pessoa que é para falar sobre algo que não tá no assunto, né? Sobre um terceiro. Tanto a gente fala assim, isso é sobre terceiros, né? Ele e ela. E o pronome de tratamento, ele traz esse distanciamento, e por isso eles se comportam sempre como terceira pessoa. Isso dá uma ideia de respeito, né? Você não falar diretamente com a pessoa. Inclusive, galera, o tu, que pra gente, né, pra algumas pessoas é algo muito formal, né? Tu vieste, tu foste. Em outros países, né, em outras línguas, isso é visto de uma forma contrária, né? É muito mais informal. Inclusive em Portugal, França, né, por exemplo, espanhol também é assim, né? A gente tem o você como uma forma de respeito e o tu como uma forma de intimidade, né? No português de Portugal, no espanhol, no francês, existe um verbo chamado tutear. Posso tutear com você? Posso tutear com você? Posso te tratar por tu? Né? Eu acho que a gente já falou disso em sala de aula, né? Mas posso te tratar por tu? Olha como o tu tem essa questão da intimidade. E o você é uma forma muito mais respeitosa, sempre tratar por você. Né? E a gente já não. O você pra gente é muito mais cotidiano, é muito mais informal, né? É muito mais coloquial. Só que esse você, ele ainda tá como pronome de tratamento, eu até coloquei aqui, né, que a gente usa de maneira mais informal o você ou de forma mais respeitosa. Mas até alguns anos, né, até algum tempo, muito atrás, o você ainda era um sinal de respeito, como eu disse, em outras línguas isso continua, porque ele veio da forma vossa mercê, né? Então eu botei aqui, repare que o pronome você, que hoje é usado na linguagem cotidiana, tem sua raiz histórica na forma vossa mercê, que era usada para o tratamento ao rei de Portugal no século XIV e XV e indicava respeito, sendo usado apenas para falar com o próprio rei português. Mercê significa graça, misericórdia, e apenas o rei podia ser misericordioso. E hoje não faz mais sentido a gente fazer isso, né? Então, hoje alguns linguistas mais modernos consideram, inclusive, que o você é um pronome pessoal do caso reto, por ser usado no lugar do tu. Então, eu vou só voltar aqui um pouquinho, quando a gente falou lá dos pronomes pessoais retos, né? Aqui, se você pegar alguma gramática mais moderna, a gente tem aqui uma barra com você. Só que a questão do você é que ele não é a segunda pessoa gramatical. Olha que loucura. Apesar de ele ser usado, né, numa situação de comunicação em que você fala com a pessoa, o você para a gramática, ele é um pronome de terceira. Porque quando a gente fala, galera, de terceira, é terceira pessoa gramatical. É a concordância que vai fazer com o verbo, né? Então, quando a gente diz você não fala você vieste, você fala você veio, porque ele se comporta como a terceira pessoa, beleza? Então isso às vezes acaba tendo uma confusão, né? Mas a gente usa no lugar do tu e do vós. Então isso é muito doido, porque o você, ele gramaticalmente falando, estruturalmente falando, ele se comporta como uma terceira pessoa, porque ele se comporta como um ele e ela no discurso, você quer, você veio, né? Tente substituir todas essas frases por ele e ela e vai caber. Mas na situação discursiva, a gente substitui ele pelo tu e por vós, né? Você e vocês, no caso que é a segunda pessoa. Então, isso, meu Deus, o português é muito difícil, é uma bagunça. Não é, gente, isso é processo histórico, né? O vossa mercê era uma linguagem do colonizador, do europeu, do português, que veio para cá, né? E se relacionou com os escravos, né?
começaram a usar o vós me ser e começaram a condensar até o você, até não fazer mais sentido esse vossa mercê ter toda essa relação de respeito, ok? Apesar de, como eu disse, em outras línguas isso ainda se mantém. Bom, agora a gente vai falar dos pronomes possessivos, tá? Eles se referem às pessoas do discurso também, mas para indicar o que lhes pertencem, né? Então, aqui a gente tem uma relação, como o próprio nome já diz, de posse, tá? Aqui nessa tabela, ele vai fazer essa relação de possuidores, né, e objeto. Então, na primeira pessoa, a gente tem meu, minha, meus, minhas, né, nosso, nossa, nossos, nossos, quando são vários possuidores. Teu, tua, teus, tuas, vosso, vossa, vossos, vossos. E a terceira pessoa, seu, sua, seus, suas, seus, suas, seus, suas. Aí o seu é uma doideira, né? Reparem que o seu, ele vai se comportar aqui e aqui, da mesma maneira, né? Ele só vai diferenciar quando é um objeto ou vários objetos, mas quando é um possuidor e vários possuidores, a relação é a mesma, né? E aí a gente vai entender que isso aqui traz um certo probleminha pra gente na fala. Eu já falei isso aqui também na aula de variação linguística, mas eu vou retomar, né? A gente tem uma tendência muito grande, né, a misturar a segunda pessoa com a terceira. Isso aí a gente viu bastante em variações linguísticas, né? Então, você viu o teu amigo, né? A gente pega o você, que é um pronome de terceira, e usa o teu, que é um pronome de segunda, e usa o seu, que é um pronome de terceira. E é muito comum a gente usar o seu no lugar do teu, né? O sua no lugar do tua. Então, para a gramática, gente, é muito claro que o seu é terceira pessoa. A gente vai ver um exemplo ali, né, no caso do seu, como terceira pessoa. Mas a gente sabe que no dia a dia, eu mesmo falo assim, né, você pegou suas coisas, você vai embora sem levar a sua carteira, então a gente usa muito o seu no lugar do tua. Então isso traz confusões como isso aqui, né, uma prova de matemática em que uma professora pergunta numa prova, né, a altura de um jogador de basquete é de 180 centímetros. Qual é a sua altura em metros? E aí o aluno responde, a minha é 1,72, porque ele acha que esse sua está se referindo a ele mesmo, né? Aqui tem uma questão, não é que a professora errou, né, ou que o aluno, meu Deus, ele não sabe de nada. É uma linguagem que não é acessível a ele, é uma linguagem que não faz parte, provavelmente, da vida dele. Né? Aqui ela estava dizendo que a altura do jogador, né? É a sua altura, é a terceira pessoa, então só pode ser a do jogador, né? Se fosse a tua altura, aí sim, né? Ela estaria perguntando para o aluno que era a altura dele de fato. Mas esse aluno com certeza passou a vida dele inteira ouvindo o seu como o tu, como o teu, né? Ele deve ter ouvido a vida inteira, guarda seus brinquedos, pega suas coisas, né? Já comeu a sua comida, né? Então a gente tem isso daí é uma questão bem polêmica, né, no português. Agora, outra coisa dos possessivos, né, principalmente em relação ao seu e sua, né, olha como que o seu e sua dá pano pra manga. Ele traz ambiguidade, né, a gente já viu que a ambiguidade é a dupla leitura, o duplo sentido, né, e olha só, numa frase como Gabriel falou pra Joana sobre suas notas. Gabriel falou sobre as notas dele, sobre as notas de Joana ou sobre as notas dos dois? Não dá pra saber. Por quê? E aí a gente vai ver daqui a pouco que é porque o suas, ele concorda com o termo que tá do lado, né? Ele concorda com o termo e não o termo que ele faz referência. Então ele não aponta exatamente ao termo referente. Então, essa ambiguidade não nos permite identificar qual é o referente do pronome suas. A que termo do texto ele se refere? Essa ambiguidade ocorre porque o pronome seu e sua não concorda com o termo ao qual se refere, ou seja, ele não está concordando com Joana ou com Gabriel. Ele está apenas concordando com o termo que está do lado dele, mas a referência dele é outra. Observe, meu gato se chama Pink. Quando eu digo meu gato, esse meu, ele tá no masculino e no singular, não por causa do referente, porque o referente, na verdade, sou eu. Porque quem é que... O gato pertence a quem? Isso aqui até objetifica um pouco o animal, né? Mas pertence a quem? É meu por quê? Né? É a pessoa que tá falando, a referência é a mim, que sou enunciadora, né? Mas a concordância do meu está sendo com o gato, que está no masculino singular. Então aqui o pronome está no singular masculino, porque acompanha gato, que também está no masculino, mas a referência do pronome possessivo, o meu, é de quem enuncia, né? No caso, eu. E aí é importante levantar essa questão, porque eu sei que isso é difícil, tá? Isso não é fácil, não.
Mas essa diferença entre referência e concordância. A referência é a relação que podemos apontar algo ou alguém no mundo. Por exemplo, quando falamos o professor de literatura do ensino médio é Zé Lucas, o professor de literatura do ensino médio faz referência ao ser no mundo, que é representado pelo nome Zé Lucas, que vocês conhecem muito bem. Então aqui não é o termo Zé Lucas, é o ser humano no mundo, o professor de vocês que vocês conhecem. Né? Agora, se dizemos Zé Lucas levou suas coisas, o pronome suas concorda com o substantivo coisas. Então aqui, ó, Zé levou suas coisas. Esse suas, ele tá no feminino, plural, não por causa de Zé, mas por causa de coisas. Mas a referência é a Zé. Tá dizendo que são as coisas dele, que pertencem a esse Zé, que é esse ser no mundo, ok? E aí eu trouxe esse exemplo aqui, né, que vai claramente mostrar pra gente o que é referência, né, que é uma imagem do Batman pichando o muro dizendo Superman is Clark Kent, né? Ele tá fazendo uma referência, ele tá mostrando, olha, todos esses filmes de super-herói, né, que a gente tem, vão trabalhar com referência. Você sabe quem é o Superman, você sabe quem é Clark Kent. Da mesma forma que você sabe quem é Peter Parker, você sabe quem é o Homem-Aranha, né? Mas qual é o clímax todo do filme e tudo mais, né? Não só os poderes que eles têm, mas na descoberta, né? As pessoas não sabem que um é o outro, isso é uma referência. E aí o Batman tá fazendo aqui justamente, tá ligando uma referência a referência ao ser no mundo, né? Ele tá, olha, agora sim a gente descobriu. E aí essa referência. E aí, voltando, né, para essa ambiguidade, o caso de, né, Gabriel falou para Joana sobre as suas notas, podemos substituir para evitar a ambiguidade por Gabriel falou para Joana sobre as notas dele, né, caso as notas sejam apenas de Gabriel. Gabriel falou para Joana sobre as notas dela, caso as notas sejam apenas da Joana. Ou Gabriel falou para Joana sobre as notas de ambos, no caso as notas sejam dos dois, né? Então, reparem que o suas aqui, nesse caso, ele gera ambiguidade, então ele deve ser substituído, ok? Agora, para finalizar, a gente vai falar dos pronomes demonstrativos, tá? São aqueles, como o nome já diz, servem usados para demonstrar a posição de alguma coisa, para apontar alguma coisa no espaço, no tempo e no discurso. Gente, os pronomes demonstrativos, eles são muito especiais, tá? Justamente por essa tripla função que eles têm. E a gente usa eles demais. Só que o que traz a dificuldade pra gente quando estuda esse tipo de assunto é porque a gente usa muito de uma forma no dia a dia e a gramática nos diz pra usar outra. E aí você, né, uma aula como essa não é pra você ficar se podando, ah, meu Deus, eu tô usando esta direito. Você precisa se preocupar mais de fato quando estiver escrevendo um texto. E aí a gente vai ver, né, qual é a função. Mas enfim, a gente divide os pronomes demonstrativos em variáveis, tá? Por que são variáveis? Eles têm flexão, eles possuem flexão, né, na sua forma de gênero e número. Então, estes, estas, né? A gente tem aqui uma flexão de número e pessoa, né? No caso de esta para... Aqui é este e esta, né? Eu botei esta e esta. Aqui, no caso, a gente tem uma flexão de gênero, de este para esta. Estes e estas, uma flexão de número. Né? Esse e essa, a mesma coisa. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, a mesma coisa. Agora, isto, isso e aquilo são invariáveis por quê? Porque eles não sofrem flexão, né? Não existe istos, nem issos, nem aquilos. Até porque eles podem se referir, né, a uma gama de coisas. Então, eles não precisam, né, se flexionar. Né? E aí até na linguagem, né, como a gente se refere a seres humanos e a coisas, a gente faz essa diferenciação, né? Então, para seres a gente usa isso e para objetos isso. Mas isso nem é tão claro assim, né? No inglês isso é muito mais claro. A gente tem lá o It, né? Tem até aquele filme, aquele livro, né? It, a coisa, né? Que foi traduzido, né? Em português é muito engraçado, né? It, a coisa. Isso é uma doideira, né? Isso é quase um pleonasmo, mas... esse it que é somente que eles usam para animais, né, e para objetos, e que a gente já não tem tanto assim, porque a gente nem nossos animais a gente chama de isto, né, e isso tá com fome, né, e isso tá doente, a gente não faz isso, né, o meu gato tá com fome, a gente tem outros recursos para isso, né.
A gente gosta muito desses pronomes aqui, e isso tá muito bem na folha de vocês, né? Eu não coloquei aqui para não ficar muito grande, mas isso tá muito claro na folha de vocês no caso de coisificação, quando a gente quer trazer um sentido pejorativo para alguma coisa ou para alguém, né? Então, se você gosta muito de uma comida, você fala assim, nossa, essa comida tá com uma cara muito boa, você fala essa. Mas quando você vê um negócio esquisito, você fala assim, nossa, que é isso? Né? Ou então em casos mesmo de pessoas, né? Se você tem uma amiga que, sei lá, tem um embuste na vida e você fala assim, nossa, você voltou com aquilo, você voltou com isso, você beijou isso de novo, né? Então a gente tem esse sentido de coisificar, né? Através. Olha como a nossa língua é muito rica, né, gente? Nossa língua é muito preciosa, ela é muito rica. A gente usa. A gente tem uma classe, a gente tem uma subclasse, né, específica para trazer um sentido específico, que logicamente é estilístico, né? Mas isso é muito interessante, né? E que a gente chama de coisificação ou outros sentidos pejorativos. Mas enfim. Então, de acordo com a norma padrão, a gente tem algumas regrinhas para usar esses pronomes demonstrativos de acordo com o tempo, com o espaço e com o discurso. Com o tempo e espaço é muito parecido. E com o discurso a gente vai ver daqui a pouco, tá? No espaço, galera, aqui vai ficar um pouco complicado de explicar. Se eu estivesse em sala de aula seria muito mais fácil, mas eu vou tentar pegar algumas coisas aqui pra ficar mais claro, tá? De acordo com o espaço, este, esta, isto, tá? É para usarmos próximo de quem fala. Então, eu digo, este celular é meu. Por que este? Porque está na minha mão e eu estou falando. Então, próximo de quem fala é este, esta. Agora, esse, de acordo com a gramática, vai ser próximo de com quem se fala, tá? Então, vamos supor, se eu quisesse falar de alguma coisa que tá aí na sua casa, você tá me assistindo agora, né, nesse vídeo, se eu quiser falar alguma coisa que tá aí próximo de você, falar assim, esse computador aí que você tá assistindo, esse celular aí que tá com você, né, é próximo de com quem a gente tá falando. A gente usa esse e essa de acordo com a gramática, tá? Agora, o aquele e aquela a gente não tem problema de usar, né? É aquilo que está próximo tanto do interlocutor quanto do enunciador. Então, aquela rua que fica lá em Niterói, né? Tá distante. Agora, no tempo é bem parecido, né? Essa relação de proximidade, de distanciamento, só que em relação ao tempo. Quando a gente fala do tempo presente, seja a semana presente, seja o dia, né, atual, ou ano, a gente usa este. Então, quando eu digo este ano está sendo bom, que é mentira, né? Não podemos falar isso, mas este ano está sendo complicado, né? Eu tô falando de 2020, eu não preciso nem citar, certo? Então, quando eu digo este ano, eu tô falando de 2020. Este ano vai ficar marcado na história. Este ano tá sendo um ano muito difícil, né? Eu tô falando de 2020, eu não preciso nem citar, porque o este tá marcando o tempo presente, o ano presente. Esse ano foi ou será bom, né? É o passado ou o futuro próximo. Então eu falo assim, eu tenho certeza que esse ano que virá vai ser melhor do que este. Então eu tô falando, esse ano que virá 2021 é melhor do que este 2020. Esse ano 2020, esse ano que virá 2021 será melhor do que este 2020, né? Da mesma forma, quando eu escrevo para vocês lá no Classroom, né? E eu digo, gente, esta semana nós vamos corrigir tal exercício. Esta semana nós vamos falar sobre isso. Esta semana, tirem dúvida qualquer coisa. Esta semana temos um trabalho, tá? Eu tô falando daquela semana presente, né? Então reparem isso, né? Esta semana. É lógico que a gente usa isso de uma forma muito difusa no dia a dia, né? Então, a gente não fica se ligando muito a isso quando conversa com um amigo no WhatsApp, mas em textos mais formais é importante que a gente faça isso, né? Então, você está escrevendo, sei lá, um e-mail para alguém, então, esta atividade, este exercício, esta resposta, né? E você está falando daquela específica, né? Então, por exemplo, às vezes eu comento no comentário, né? Eu faço comentários sobre a obrigatória na correção, e aí a gente, né, tem esse processo de clicar lá e comentar e falar assim, esta resposta está assim, assim, assado, né? Está faltando uma vírgula aqui nesta, né, nesta resposta. Eu tô falando daquela em específica, tá? Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso, que isso é um caso de deixes, né? Tem uma relação ali com o que está sendo contextualizado.
E aquele, a gente não tem problema, né? É um passado remoto. Aquele ano foi ótimo. Aquela época da minha vida foi ótimo, né? No sentido de nostalgia. Então é distante. Olha só, esse exemplozinho aqui da Mafalda, né? Essa tirinha. Olha, este é o mundo. Está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então por que a Mafalda usa este aqui, né? Porque ela tá apontando pro globo, né? Que tá pertinho dela. Então ela tá apontando, o eixo tá muito perto, né? Tá muito perto dela que tá falando. Agora, o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? Por que ela usa nesse? Porque o jornal está perto do Manolito, né? E aí não está perto dela que fala. Então, como tá próximo de com quem, né? Ela tá próximo do interlocutor dela, que é o Manolito, ela usa nesse, né? E, gente, a diferença de esse para nesse é porque o nesse tem uma contração de em mais esse, né? E aí nós temos situações. No caso desses exemplos, desse exemplo aqui, este é um mundo, isso aqui é um sujeito, então pode vir com preposição. Agora, nesse caso aqui, é uma adjunta adverbial de lugar, nesse, né? É em esse recorte, no recorte, tá? E aí, agora no discurso, a gente também tem o uso, né? No discurso, no texto, na escrita, a gente também tem o uso dos demonstrativos que não se distancia muito dos outros não, mas a gente tem uma diferença, tá? De acordo com a norma padrão, também é uma regra geral para escrevermos organizadamente e coerentemente um texto. Para se fazer referência a dois termos já citados, usamos aquele para o primeiro termo e este para o último, tá? Olha só, Gabi e Érica são leoninas. Esta faz aniversário dia 30 e aquela dia 26 de julho. Como que a gente sabe o quê? A gente vai seguir essa regrinha. O esta vai estar próximo de Érica, não é? Tá mais próximo de Érica. Então é o que veio por último. Mesmo que as duas estejam coladas, Gabi e Érica. Então esta é sempre o último termo, tá? Então é eu que faço dia 30 de julho. Agora aquela é Gabi, tá mais distante aqui, ó. Veio primeiro. Dia 26 de julho, então eu sei que ela que faz dia 26 de julho, tá? Sempre que vocês virem isso no texto, já sabem que é essa regrinha, e na hora de vocês escreverem também, é importante que façam isso. Escreverem, né, na norma padrão. Isso aqui, mais uma vez, falando sobre anáfora e catáfora, podemos usar esse, essa, esses, essas ou isso para algo que já mencionado, como no caso da anáfora, agora é um outro caso. A gente falou disso lá, já atrás. E este, esta, isto, para algo que vai ser mencionado função catafórica. Lembra de anáfora e catáfora, né? Então, a verdade é esta, catáfora. Verdade é esta, eu não quero mais ir. Ela disse que não viria, foi isso que eu entendi. Anáfora, isso, ok? Olha só, eu trouxe outra tirinha da Mafalda. Péssimo, a professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai à escola vai todo dia à escola, né? Então, para isso o quê? Isso aqui é um caso de anáfora, né? Para isso o quê? Para professora me dar péssimo. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas faz isto com um freguês, né? Faz isto aí, só que agora isto, ele tá usando numa forma, né, diferente da norma padrão, né? O isto tá sendo usado aqui, né, de uma maneira diferente da que a gente viu agora há pouco, né? Porque é comum a gente fazer essa mistura mesmo na fala. A Mafalda ficou com uma cara aqui meio espantada, né? Chamar aluno de freguês. Bom, pra fechar, galera, eu vou falar de um assunto agora que é muito importante, que vocês provavelmente nunca ouviram esse nome, tá? Mas que a gente vive isso, que vocês vão entender com certeza, tá? E que é muito importante a gente falar de pronome e comentar sobre deixes, tá? Então, o que é deixes? Palavras e frases que não podem ser totalmente compreendidas sem informações contextuais. Deixes é uma palavra de origem grega que significa apontar ou indicar, vem de dedo mesmo, tá? E tem como exemplares os pronomes demonstrativos, os pronomes de primeira e segunda pessoa, os tempos verbais, advérbios de tempo e lugar e uma infinidade de outros recursos linguísticos. É ela que nos permite, na prática da linguagem, localizar e identificar pessoas, objetos, eventos aos quais nos referimos no momento da comunicação. E aí, quais são os tipos de deixes que nós temos? Deixes de pessoa, deixes de tempo, deixes de lugar e deixes de discurso. Agora a gente vai ver só o deixes de pessoa, tá? E o de discurso. O de tempo e de lugar também, mas só em relação aos pronomes, tá? Quando a gente falar de advérbios, a gente vai focar um pouco mais no de tempo e de pessoa e de lugar.
Bom, a deixis pessoal corresponde a termos que remetem às pessoas do discurso, aquelas que participam do ato da comunicação. Os deixis pessoais referem-se ao próprio falante, ao seu interlocutor. Nesse grupo estão os pronomes pessoais, eu, tu, você, ele, nós, me, te, nós e outros. Pronomes possessivos, meu, teu, nosso, seu, sua. E os pronomes demonstrativos, este, esta, esse, essa, aquele e aquela. Tá? Por exemplo, fui aos Correios enviar uma carta, volto já. Tá? Essa imagem que eu achei na internet, eu não sei quem escreveu essa carta. E aí, por que eu tô mostrando isso aqui? Porque essa carta, esse bilhete, na verdade, né, um bilhete, só faz sentido se para a pessoa que recebeu esse bilhete. Porque esse fui aqui tem um eu. Esse eu, né, que está implícito, é um sujeito desinencial, ele está relacionado a uma pessoa específica. Porque o eu ele é muito relativo, né, gente? É isso que é deixis. O eu agora sou eu, Érica, estou sendo enunciadora, mas se eu passo a voz para alguém, se eu passo a voz para você, aluno, e você fala e você diz eu, o eu é uma outra pessoa, né? Então, nesse caso aqui, fui aos Correios enviar uma carta, volto já, beijos, esse bilhete está sendo enviado para uma pessoa específica, para um interlocutor específico que sabe que eu é esse, que sabe quem é o anunciador. Então, isso é de acordo com, né, a pessoa que está falando, com o contexto. Isso é o deixis. Da mesma forma aqui, você esqueceu seu carro destrancado e com os vidros da frente abertos. Tomei a liberdade, fechei tudo. Lucas. Então, a pessoa que recebeu esse bilhete, provavelmente esse cara botou isso no para-brisa, né? Colocou ele na frente do carro. Esse cara que recebeu o bilhete, né? O dono do carro, entendeu completamente esse bilhete. Mas pra gente, isso aqui já não tem muito cabimento, né? Que você é esse, a gente não sabe. Então, ele tá ancorado, né? Ele tá ancorado numa situação, ele tá ancorado num contexto. Esse aqui foi um bilhete que eu peguei, de uma notícia, né, na internet que eu peguei, que era de uma situação em que tinha uma menina no metrô, que um homem estava olhando para ela de uma forma, né, estranha, e aí uma outra passageira mandou esse bilhete para ela, mostrou, né, e evitando um possível caso de assédio, né. Então ela diz, toma cuidado, o homem da boina não para de te olhar. Esse T aqui é o marcador de deixis, né, toma cuidado. T, né? Toma aqui, né, para essa pessoa, e o T, que está se referindo a essa segunda pessoa que é esse interlocutor. Então eu escrevi um bilhete aqui, dei para essa pessoa, e essa pessoa entendeu, né? Estava no contexto do metrô, onde várias pessoas estavam ali, tinha um homem de boina, onde ela, né, situou. Então isso faz sentido para aquele contexto, para a gente aqui não tá ancorado a nada. Mas nesse contexto teve, isso por conta do T. Então essa menina que recebeu o bilhete já sabia que era para ela. Um outro exemplo que ficou muito famoso foi esse daqui, né? Um filho que escreveu, né? Um menino, um aluno que escreveu, querendo enganar a mãe, só que não enganou, né? Obviamente, por conta da letra, por todas as outras questões. Senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha. É verdade esse bilhete, né? E aí por que eu trouxe esse exemplo? Primeiro por causa do amanhã, né? Porque o amanhã tá ancorado no tempo, mas isso aí a gente vai ver melhor quando a gente falar de advérbio. Mas principalmente por causa do esse, né? É verdade esse bilhete. De acordo com a gramática normativa, ele deveria usar este bilhete, porque é o bilhete que tá aqui, né? Esse próprio bilhete, este próprio bilhete. Só que ele usou esse e porque ele estava ancorado ao próprio contexto do bilhete. Então, consegue perceber que eu uso este, nesse caso aqui ele usou esse, mas eu uso este para aquilo que eu tô ali. Então, quando você escreve um texto, você fala este texto, que o texto tá ali, né? Tá apontando para o que é no mundo, ok? A gente chama isso de extralinguístico. Dei esse discurso mais uma vez falando de anáfora e catáfora, porque é importante tocar nesse assunto e porque é um caso, né, de ancoragem também, né? Tem que ter a ver com uma palavra que tá no texto. Eu trouxe exemplo do meu pink maravilhoso. Não sei se vai dar pra ver direitinho aí a foto, né? Por causa, não sei como é que tá tapando o meu rosto, mas anáfora, meu gato se chama Pink, ele adora comer minhas plantas, isso é verdade, gente. O ele tá referindo-se ao meu gato, né, tá ancorando no discurso. Repare que o ele em outro texto, em outro contexto, não vai ser meu gato, vai ser qualquer outra
pessoa ou coisa. Maria foi embora e esqueceu sua carteira. O sua tá se referindo a Maria, né? Isso é uma anáfora. Eu te amo e você sabe disso. O disso é eu te amo. Mas isso aqui, né? Ele, sua e disso estão se referindo a esses termos porque tá nesse texto. No outro texto já se refere a outras coisas. Por isso que é deixes, né? Tá, depende do contexto. A catáfora, né, em sua inauguração, o shopping São Gonçalo sofreu arrastão. O sua está se referindo ao shopping São Gonçalo, mas aqui sua só se refere ao shopping São Gonçalo porque né, nesse contexto. Se fosse outro contexto, não seria outra palavra. Já disse isto, te amo, mesma coisa, né? Então isso que é a deixes. Aí, outro exemplo, você é uma pessoa muito chata. Eu sei disso, obrigada. Disso o quê? Que você é uma pessoa muito chata, né? Nesse caso, o disso está se referindo a você é uma pessoa muito chata, mas em outro contexto pode se referir a outra coisa. Ok, galera, pra fechar, uma fotinha do Pink aqui de novo. Eu não sei, eu não programei direito pra botar o meu rosto diferente dele, né? Era pra botar mais embaixo, não sei se vocês vão estar conseguindo ver. O meu gato tem mania de sentar dormindo. Mas espero que vocês estejam bem, que vocês tenham entendido direitinho, tá? E qualquer dúvida, estou aqui. Um beijão e bons estudos.